Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês estão bem hoje? Nesta mensagem, estou dando continuidade ao estudo bíblico do Evangelho segundo Lucas. Estou no capítulo 14, e essa é a segunda parte do vídeo, versículo 12 ao 24. Uma coisa que antes quero perguntar a vocês é: vocês estão interessados em ouvir também sobre os outros evangelhos? A proposta dessa série é, na verdade, fazer um estudo sobre os 4 evangelhos. Mas tenho começado por Lucas, por causa que ele começa falando sobre o nascimento do Senhor Jesus. Se vocês querem que também fale sobre os outros evangelhos, deixe seu comentário escrito. Vocês querem conhecer mais ao Senhor Jesus Cristo. Agora, indo lendo os textos, no versículo 12 ao 24 está escrito: E dizia também ao que eu tinha convidado: Quando deres o jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não te suceda que eles também te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar. Mas recompensado será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei-me com minha esposa, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, e aleijados, e mancos e cegos. E disse o senhor: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: Saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que de nenhum modo, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Até aqui. Após o Senhor Jesus ele ter ensinado a humildade ao fariseu que havia o convidado, ele também lhe ensinou uma outra coisa, tá? A desejar e buscar o galardão de Deus do que o galardão dos homens. Quando daquele fariseu ele for preparar uma ceia e convidar pessoas para ir comer com ele, que ele não convide os seus, nem aqueles que são ricos, para que eles não recompensem, porque a recompensa dos homens é pequena se comparada à recompensa de Deus, que é grandiosa. Quando aquele homem ele for fazer um jantar, uma ceia, que ao invés dele convidar os seus, que ele convide as pessoas que são desprezadas e esquecidas pela sociedade. Porque Deus ele verá esta boa obra e ele se agradará do tal, e ele o recompensará bem nesta vida e na eternidade também. O Senhor recompensará na ressurreição dos justos, que acontecerá será no dia do arrebatamento, em que os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, e depois os que estiverem vivos nesse dia serão arrebatados juntamente com eles, e eles viverão com o Senhor. Isso está escrito tudo em uma epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Quando será a ressurreição dos justos. Quando um dos que estavam comendo com Jesus à mesa ouviu essa palavra, ele disse: Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Porém, o Senhor Jesus ele estava pensando mais alto daquele homem. E ele ensinou coisas por meio de uma parábola. O homem que fez uma grande ceia está representando a Deus Pai. E o servo deste homem está simbolizando ao Senhor Jesus. E os convidados, os 3 primeiros estão simbolizando os judeus, mas também estão simbolizando outros tipos de pessoas. E os pobres, aleijados e mancos cegos também estão simbolizando outros tipos de pessoas. Continue assistindo esse vídeo para você entender essa parábola.
Deus, ele preparou o seu reino para que os homens e mulheres entrem nele e habitem naquele lugar e vivam em sua presença. Tudo já está preparado. O que os homens e mulheres precisam fazer para entrar nos céus é aceitar o convite. E qual é o convite? É o Evangelho, a boa notícia, o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho Jesus para pregar o Evangelho às pessoas, para que elas tenham a oportunidade de receberem a salvação e entrarem no reino dos céus. E para isso, elas precisam arrepender-se de seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo e recebê-lo. Em Marcos, capítulo 16, está escrito: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E em Atos, capítulo 16, um homem ele perguntou ao apóstolo Paulo e ao seu companheiro o que é necessário fazer para ser salvo. Atos 16, versículo 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E em Romanos, capítulo 10, versículo 9 ao 10 está escrito: A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Dando continuidade, o Senhor Jesus ele foi até as três primeiras pessoas que simbolizam primeiramente os judeus. O Senhor lhes pregou o evangelho, mas muitos não creram na sua mensagem e a rejeitaram a sua mensagem e a ele. E estes não entraram no reino dos céus quando partiram deste mundo. Houve alguns que se arrependeram enquanto ainda havia tempo, por graças a Deus, e puderam ser salvos. Um outro tipo de pessoa que esse primeiro texto simboliza são, no versículo 38, simboliza aqueles que estão se importando com mais coisas dessa vida do que com as coisas de Deus. Eles se importam mais, por exemplo, com os seus próprios negócios do que com o reino dos céus. Eles se importam mais com essa vida temporária do que com a vida eterna, onde eles passarão a sua eternidade, no céu ou no inferno. O segundo tipo de pessoa, no versículo 19, são aqueles que ganharam bênçãos e querem desfrutar delas. Eles se importam mais com as suas próprias bênçãos, amam mais a elas do que o abençoador, que é Deus. E o terceiro tipo de pessoa, no versículo 20, são aqueles que têm companheiros amorosos. Uns não buscam a Deus porque não querem desagradar a sua esposa, ou então o seu marido, ou então vamos tirar aqui. E para não desagradarem, eles o rejeitam. Então, o Senhor então ele voltou ao Pai e falou que ele cumpriu a sua missão. Então, ele fez o que lhe foi mandado, mas uns não quiseram ir. Então o Senhor ele falou para seu filho: pregar o evangelho aos pobres, aleijados, mancos e cegos. O que está querendo dizer? Pregue o evangelho, então, aos que são pobres, aos que são necessitados, aos que são esquecidos, desprezados e rejeitados pela sociedade. Então o Senhor ele fez isso. Ele pregou para esses tipos de pessoas. E elas, diferente das primeiras, elas aceitaram, elas reconheceram a Cristo, ouviram a sua mensagem e creram nela e a aceitaram. E elas entraram no reino dos céus quando elas partiram deste mundo. O Senhor ele declarou que ainda há lugar no reino. O que isso mostra? O reino nos céus é muito espaçoso. E eu acredito que há espaço nele suficiente para entrar todas as pessoas da humanidade, do passado, presente e futuro.
o Senhor, vendo que ainda havia espaço em seu reino para mais pessoas entrarem, então ele disse para o Senhor Jesus: eu sairei outra vez para convidar mais pessoas para entrarem em seu reino. E aqui foi usada a expressão força-os a entrar. Pelo que entendendo, Deus está dizendo para o seu filho Jesus persistir em fazê-los entrar, convencê-los que eles devem aceitar o convite, porque se eles não fizerem isso, eles serão condenados. E não é isso que Deus quer. O Senhor, ele quer que as pessoas elas sejam salvas e não condenadas ao inferno. A dor do fogo do inferno é insuportável e eterna. Todos precisam de salvação. E eu creio que nesse ponto o Senhor está querendo dizer que persista em fazê-los entrarem. Persista em convencê-los que eles não apenas precisam, eles também devem fazer isto. E o Pai, ele deu também essa ordem ao seu filho para que ele persista em convidar mais pessoas, porque aqueles primeiros convidados não provarão a sua ceia. Ou seja, os judeus que não creram no Senhor Jesus e o rejeitaram, não provarão a sua ceia. Eles não entrarão no reino dos céus. Mas se ainda houver fôlego de vida e se arrependerem, eles podem ser salvos, porque Deus, ele é gracioso e misericordioso. Mas aqueles que morreram rejeitando a Cristo não entrarão no reino dos céus. E aqueles que não buscaram a Deus, porque se importavam mais com os negócios dessa vida, amavam mais as bênçãos do que o abençoador, e não queriam desagradar, por exemplo, ao seu cônjuge, para fazer a vontade de Deus, eles também não provarão a sua ceia. Deus, ele tem que ser a nossa prioridade máxima. Nós devemos amar mais a Ele e estar dispostos a desagradar a quem nós amamos ao nosso redor, por amor ao Senhor. Alguns outras interpretações que eu tenho são ensinamentos para nós que somos servos de Cristo, porque o Senhor Jesus, ele age por meio de seus servos. Ele também usa a boca deles para falar com as pessoas neste mundo. Deus já deixou tudo preparado. O que as pessoas precisam fazer é aceitar o seu convite de salvação, que é o Evangelho. Então nós que somos servos, nós devemos pregar o Evangelho, pregar a boa notícia às pessoas neste mundo. Para que elas possam ter a oportunidade de serem salvas e viverem no céu quando partirem deste mundo. Nós temos que pregar para os que estão ao nosso redor. Se uns rejeitaram, não quiseram, então, fazer. Então, procure outras pessoas para evangelizar. A tua família não quis ouvir a mensagem? Os teus parentes não quiseram? Os teus amigos? Os teus colegas? Ou vizinhos? Procure outras pessoas para pregar então o evangelho. Dê atenção para aqueles que são esquecidos, desprezados, rejeitados pelos outros, aqueles por quem ninguém dá nada. Dê atenção a eles, se lembre desse tipo de pessoas e busque elas e converse-se. Você já conheceu a Jesus? Você já ouviu a mensagem do Evangelho? Diga a elas que Jesus te ama. E Ele morreu por você para salvar a sua alma e te dar um lugar nos céus, junto com Deus Pai e junto com Ele. E após ter evangelizado esse tipo de pessoas, procure mais. Ande por diferentes lugares e ache pessoas. E se você vê pessoas que são difíceis, então, seja perseverante
e persista em falar com elas sobre o evangelho. E também a tentar convencê-las de que elas devem e também precisam se arrepender de seus pecados, dos, dos, do, e também em fazer e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Umas coisas que eu digo é que se por acaso elas ouvindo, não que quiserem de maneira alguma se converter, respeite a decisão dela e deixe ela em paz. Você já fez a sua parte. Você já cumpriu o seu dever para com aquela pessoa. Se ela não se converteu, então ela está por sua conta e risco. Você não será culpado se ela for para o inferno. Irmão. Bom, meus irmãos, este foi o estudo bíblico de hoje. Se você gostou dessa mensagem, peço que aperte o botão de gostei e também deixe seu comentário se você aprendeu algo novo e se essa mensagem edificou a você. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e também compartilhe este vídeo para os seus. E assista também os meus outros vídeos no YouTube, para que seja abençoado e edificado pelas mensagens que tem enviado, que são a palavra de Deus e também palavras de fé. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E até a próxima, se Ele quiser.